Papo com Pancho está de volta, episódio número 12 dessa segunda temporada deste podcast que foi criado para ouvir pessoas aqui de Blumenau, pessoas que trabalham, que atuam e que são referência no que fazem, que têm alguma coisa de interessante para contar para a gente e que vai ajudar a gente tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Esse é o maior propósito desse espaço que foi criado lá em 2020, durante a pandemia. Teve a primeira temporada toda em lives, está lá no YouTube e no Facebook se você quiser conferir. E a segunda temporada, então, nós estamos aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e também no Amazon Music. Você vai até lá, se inscreve no canal, siga o podcast para poder saber quando os novos episódios são publicados, quem são os novos convidados e assim por diante. Aproveita para dar um like nesse vídeo, para comentar alguma coisa e também para compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. E não deixe também de seguir @pancho_br no Instagram, é lá que eu publico os cortes dessas entrevistas aqui, dessas conversas, melhor dizendo. Eu não gosto de chamar de entrevista porque na realidade é um bate-papo, é uma conversa descontraída. Então no Instagram e no YouTube a gente publica os cortes e também anuncia os novos episódios desta segunda temporada. Lembrando sempre que esta segunda temporada é patrocinada pela Karsten, a empresa aqui de Blumenau que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e decoração. Tem muita gente que não sabe, mas também tem artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego aí para o seu dia a dia. Visite a loja Karsten aqui em Blumenau, fica ali na SC 421, bem pertinho da fábrica, indo ali para Pomerode, e renove sua casa aí com muito mais conforto. Hoje a gente está aqui com Humberto Cardoso Filho e com Fabiola Cordeiro, casal 20 do TEDx Blumenau. Prazer ter vocês aqui para falar de mais uma edição do TEDx Blumenau. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Pancho. Obrigado pelo convite. Tudo bem, Pancho. Eu quero pedir para vocês o seguinte, eu quero que vocês apresentem o TEDx, porque a gente sabe que tem, apesar de vocês estarem aqui já há mais de 10 anos em Blumenau, tem muita gente que ainda não conhece, não sabe do que se trata, e eu queria que vocês dissessem para quem está em casa, então, o que é o TEDx, como é que vocês apresentam o evento para alguém que nunca ouviu falar? Boa. Eu acho que tem muita gente que, inclusive, até já viu, se lembra do tapete vermelho, de uma palestra, algo assim, mas é um evento sobre ideias que merecem ser espalhadas. Acho que esse é o ponto principal. São palestras que antigamente tinham 18 minutos, mas infelizmente as pessoas não têm mais paciência para ver vídeos longos, então hoje esse movimento tem sido 15 minutos, 12 minutos. Tem isso, é? Tem isso. Não sabia. A gente ainda pode fazer palestras de até 18, mas até mesmo aqui em Blumenau a gente tem se limitado a 15. Aham. Assim. Acho que pela atenção das pessoas mesmo, sabe? Claro. Mas é um evento sobre palestras com ideias. A gente acredita que ideias que são capazes de mudar tudo. Uhum. Ideias sobre os mais diversos temas, né? Sendo o mais multidisciplinar, o mais abrangente possível. Mais ideias capazes de desafiar uma coisa que você pensava, mostrar uma inovação tecnológica, mostrar um caminho novo para alguma coisa que já está estabelecida. Ele é um grupo de eventos, um movimento de eventos que acontece no mundo todo, capitaneado pelo TED, pela conferência do TED que acontece uma vez por ano. Uhum. Era um evento focado em tecnologia, entretenimento e design, daí o nome TED. Ah, olha só. E um pouco depois eles se transformaram no que a gente está acostumado a ver, os TED Talks no YouTube. Uhum. E o TEDx Blumenau é o capítulo licenciado do TED para fazer um evento igual ao TED na cidade de Blumenau. Entendi. A impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, vocês me digam, é que são palestras que ajudam as pessoas a melhorar como pessoas e, por consequência, a comunidade onde elas estão inseridas. Acho que é mais ou menos isso, né, Fabiola? Eu acho que sim. A gente vem buscar ideias que fujam um pouco do tema só de tecnologia, entretenimento e design, apesar de ser o foco inicial do TED, assim, né? E trazer coisas realmente para as pessoas pensarem, assim. Nossos temas têm ficado um pouco mais profundos também, né? Então, quando a gente pega um nicho para explorar, a gente tenta trazer uma ideia realmente inovadora e que traga essa consciência maior, assim, né? Quando ela é apresentada, do que não ser só uma amostra de coisas, de produto, entendeu? Então Entendi. A gente tem trazido coisas um pouco mais profundas. Todo mundo deve ter assistido já algum TED no YouTube, né? Sim. E às vezes nem se toca que é um TED, né? Exato. Às vezes vai lá, o conteúdo interessa, é bacana, mas de repente nem percebeu que aquilo é um TED e que aqui em Blumenau a gente tem essa franquia já. Há quanto tempo, Humberto? São indo 11? Agora para o 11º ano. Esse é o 11º ano, acho, 11º né? ano. Uhum. Quantos eventos vocês já organizaram aqui em Blumenau? Porque não foi um evento por ano, né? Foi mais do que Foram 25 eventos até
até hoje. Caramba. Teve anos que a gente, né, num lapso aí, acabou fazendo 5. Num lapso, tipo, No lapso de julgamento, a gente acabou fazendo mais. Mas acho que conforme o evento foi ganhando corpo, ganhando tamanho, foi ficando também mais caro fazer os eventos, Sim. né? A gente também foi concentrando mais as nossas energias. Então hoje a gente faz uma edição por ano. Entendi. Quando vocês falam em 25, tem uma edição por ano que é o TEDx Blumenau, que é o evento maior, é o evento mestre, vamos dizer assim, né? A base de tudo. E aí tem os tais dos satélites, spin-up, enfim, sabe lá. São temáticos aí, é isso? Tem a licença tradicional, que é a licença que a gente faz anual, e aí tem outros tipos de licença que a gente pode pegar. Por exemplo, a licença Salon, que o TEDx Blumenau Salon, você já foi em alguns, ele tem temas mais nichados, são mais específicos. A gente já fez sobre moda, 2 sobre gastronomia, que foram muito legais. Sim. Sobre democracia, arquitetura, cidadania, a gente já fez muitos, assim. Acho que a gente fez 9, né, nesse modelo de licença. Mas essa licença, quando você pede ao TED, ela é sempre 3 eventos. Então, obrigatoriamente, você tem que entregar os 3 eventos no espaço de 1 ano. Entendi. Então, a gente acabou onerando muito a equipe, assim, também, né? Outro evento é o Women, que a gente já fez 3 edições também, que acontece paralelo ao TED Women, né? E aí a gente tem a plateia mista, mas no palco a gente tem só palestrantes mulheres, é um evento muito legal também. E a gente já pegou também o Live, que foi a transmissão do TED no cinema, que foi o nosso primeiro evento em Blumenau, né? A gente transmitiu palestra numa sala de cinema. Foi muito engraçado, inclusive, Pancho, que a gente já tinha a licença do TEDx Blumenau, mas veio a oportunidade de fazer o TEDx Blumenau Live antes. Era o ano que o TED Global estava acontecendo no Rio de Janeiro, então a gente ia retransmitir o evento do que estava acontecendo no Rio de Janeiro aqui em Blumenau. Janeiro, certo. Só que era o primeiro contato de Blumenau com o TEDx Blumenau, no sentido de organizar eventos, né? E aí era uma sessão quarta-feira, 10 da noite, em inglês, sem legenda. Caramba! Era quarta-feira de abertura do Oktoberfest. E estava chovendo torrencialmente. Fácil um evento desse jeito, né? E aí foi muito incrível porque a gente lotou a sala de cinema. Nossa, que legal. E aí ali foi o primeiro momento que a gente falou, bom, existe demanda, temos público, acho que isso aqui vai funcionar, sabe? Então foi muito legal porque foi em outubro, o TEDx Blumenau ia ser em fevereiro, então foi um boost muito grande pra gente entender que existia procura, que o público queria mesmo aquele tipo de conteúdo, sabe? Entendi. Geralmente os TEDx, eles são, aqui em Blumenau pelo menos, eles são realizados assim num período do dia, né? Geralmente à tarde, são mais de 10 palestras sempre, né? São 14, 12, acho que depende de cada tema e da curadoria, enfim. Com intervalo no meio, com integração, aquela coisa toda, né? Mas esse ano vai ser diferente, né? Esse ano, depois de 10, 11 anos, vocês decidiram mudar e ousar, vamos dizer assim, né? O que vai ter de diferente esse ano? Conta pra gente. A gente partiu de um momento no final do evento passado que a gente entendeu que não era mais legal fazer aquilo de novo. Sabe, Punch? Tava ficando repetitivo. E fazer um evento de 11 anos não é tão legal como não tinha mais 10, desafio. Né? Sejamos honestos. Eu lembro muito claramente que ano passado a gente fez o palco do Teatro Girar pela primeira vez no nosso evento. Foi muito bacana. E era uma surpresa pra todo mundo. E eu lembro claramente... E eu tava no House Mix lá no fundo, e aí o palco girou pela primeira vez, o público endoidou, e eu virei pra alguém do nosso time e falei, cara, a gente tá ferrado ano que vem. O que a gente vai inventar aqui? O que vai inventar no teatro ano que vem, sabe? Tem que fazer algo maior, né? Exatamente. E aí a gente começou muitas conversas internas, né, sobre o que a gente queria daqui pra frente, e eu acho que depois desses 10 anos, Pancho, isso traz também uma certa estabilidade, uma base, uma segurança, né? A gente tá com uma equipe hoje de mais de 80 pessoas. Caramba! Então, a gente tem um time incrível. E voluntários. Todos os voluntários. Isso é muito bacana. Time absolutamente incrível, tem algumas das pessoas mais brilhantes com quem a gente já trabalhou. A gente está estabelecido, a gente tem público, a gente tem demanda, então a gente se sentiu seguro para fazer alguns movimentos que a gente queria fazer há bastante tempo. Acho que há uns 2 anos a gente vem ensaiando virar um festival e nos chamar e nos considerar um festival e não só um evento de palestras. Eu acho que existe uma preocupação por toda a experiência fora do que acontece naquele momento de palestras, daquele bloco de 1h30, que já é marca registrada do TEDx Blumenau, mas a gente queria potencializar isso. Então a gente resolveu que esse é o ano onde oficialmente a gente faz essa mudança para um grande festival. Isso, acho que a gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas é parte de um movimento de 5 anos nossos para virar um grande festival, um dos maiores festivais do país até 2030. Isso Ou é um seja, plano. Vocês têm um planejamento e agora estão começando a executá-lo, é isso? Exato, é um plano de 5 anos, então esse é o primeiro ano que a gente apresenta para a cidade um evento no modelo de festival, que vai ser um evento de um dia todo e com uma série de novidades daí, né?
Sim, foi definitivo para a gente escolher um lugar que tivesse uma área aberta, porque o festival pede isso também, Sim. né? Então, nós teremos um bloco de palestras de manhã, um bloco à tarde, um almoço, praça de alimentação, ambientes externos. O pessoal vai poder, se quiser, ir almoçar em casa e voltar, ter essa flexibilidade. A gente vai ter um segundo palco com entrevistas, trocas de ideia, algum painel, talvez um debate. Festival mesmo, né? Que nem festival de música que tem 2, 3 palcos diferentes acontecendo ao mesmo tempo Não e vai- vocês também vão fazer a mesma coisa com as palestras. Não vai ser simultâneo as palestras, porque acaba sendo o nosso produto principal, Claro. né? O vídeo no Não YouTube, dá pra tirar né? público Isso, exato. Mas do evento durante- principal. Durante o intervalo, a gente vai ter esse... A gente nem chama mais de intervalo, né? Porque durante o dia todo, a gente tem esse cronograma de várias coisas acontecendo. E vai ser bem, bem especial, assim. Onde é que vai ser dessa vez? O evento esse ano vai ser no Dom Concept. Ali na Rua Itajaí? Isso, é o nosso primeiro movimento para lá. A gente já vinha mantendo conversas com o Marcelo e com o Dom há um bom tempo, mas a gente entendeu que agora era o momento de fazer isso. A gente queria um espaço maior, a gente queria um espaço que tivesse esse ambiente ao ar livre, que nem a Fá comentou. E a gente tá super feliz de ir para lá, que é um espaço novo para nós, né? Um espaço que a gente, enquanto organização, não ocupou ainda. Claro, porque Então- eu lembro de vocês no Teatro Carlos Gomes, principalmente, né? Acho que é a casa do TEDx, é ali, né? Mais ou menos. Mas eu lembro de vocês na Rivage, eu lembro de vocês, Na enfim, Ering. nos eventos menores mesmo, né? No shopping, na Ering, enfim, em vários locais, né? E agora, então, no Dom Concept, que é um ambiente bacana, né? É enorme, né? Aquilo é grande. Não sei quantas pessoas cabem lá, quantas pessoas vocês pretendem levar para lá no TEDx. Esse evento a gente vai fazer ele para 800 pessoas, né? Então, a gente tem... Seria o maior deles ou já teve um maior do que esse? Ele fica ali com o da Rivage. Com o da Rivage, né? O último pré-pandemia foi até então o nosso maior evento, era 700, 750, é mais ou menos isso de novo. Entendi. Eu lembro que na Rivage também já teve esse formato, não de festival, mas do dia inteiro, né? Isso. Teve lá um almoço lá, eu lembro teve dessa... praça de alimentação, né? Exatamente. Que ficava lá fora. Serve como um start, vamos dizer assim, para organizar a história? Serve. Sem Eu dúvida. acho que serve como start, mas dessa vez a gente tem uma preocupação com a agenda completa do dia, né? Entendi. Que o intervalo não seja só a hora de alimentação, e sim a hora de você ir procurar, de relaxar, de interagir com o patrocinador, de assistir uma entrevista com o seu palestrante favorito, de ter um lançamento de livro. Então a gente vai conseguir mesclar bem isso ao longo do dia, assim, né? E vamos encerrar um dia com uma festinha. Opa, como sempre, né? Como sempre, dessa vez. Mas ali uma festinha maior, talvez, né? Maior, a gente vai Exato. ter um palco externo também. Olha que legal. Então vai ser bem legal. Vai ter som ao vivo, é isso? Vai. Shows? Vai ter também. Ah, que legal, que legal. Acho que nunca teve, né? Ou A na gente- Rivage teve aquela vez, não? A gente fez no backstage um voz e violão, assim, no final. Ah, sim. Mas agora a ideia desse segundo palco é tanto ser um espaço para atividades ao longo do dia, mas para receber uma banda no final e fazer um som pra galera. Entendi. Vai ser dia... 6 de junho, começando mais ou menos às 9 da manhã, a gente imagina que vai até umas 7, 8 da noite. 6 de junho, cai num sábado, depois do feriado de Corpus Christi, é isso? Isso, essa é uma outra mudança importante para esse ano, assim, Pancho. Parte desse plano de festival um dos nossos grandes objetivos é que o TEDx vire uma data fixa no calendário das pessoas. Aham. E para isso a gente também tem que ser uma data fixa, porque o TEDx, né, você sabe muito bem, acontece sempre numa data diferente ano após ano. Então, para esse ano a gente definiu isso, que o TEDx sempre vai acontecer no sábado do feriado de Corpus Christi. Entendi. É uma mudança para trazer previsibilidade para o público. Para a pessoa poder se programar. Exato. Né? E hoje 20% do nosso público é de fora do estado. Então acontecer um feriado facilita logisticamente para essas pessoas poderem vir para cá e tudo mais. 20%? 20%. Um em cada 5 que estão lá é Isso. de fora de Santa Catarina. Que bacana isso. Não tinha ideia não tinha noção dessa estatística. É um movimento muito legal pra gente, tanto porque outros organizadores de TEDx vêm pra cá, historicamente, muita gente vem assistir o TEDx Blumenau de outros Com TEDx. 10, 11 anos, vocês viraram referência já, né? Provavelmente. Que bacana. E aí, o sábado facilita muito nesse sentido, como, né, a gente comentou antes, é um time 100% voluntário, então, para fazer o evento no sábado, eu preciso montar e ensaiar quinta e sexta. Então, ter o feriado facilita a nossa logística interna de equipe, né? Então, é feriado, as pessoas podem ir lá pro Dom trabalhar na montagem, tem parte da equipe vai trabalhar quinta, parte sexta, porque quem trabalha às vezes inverte feriado. Sim. Então a gente coordena essa logística com a equipe, mas eu preciso do feriado para poder montar durante a semana. E dá digamos. previsibilidade para a equipe também, né? São 80 pessoas, Exato, pensa, exato, né? Tem exato. que, é bacana, o pessoal já sabe, ó, não, aquele feriado ali é do TEDx e está Isso. reservado para isso. E a ideia é que seja sempre no sábado de Corpus Christi. Então, o dia oficial muda todos os anos, né? Porque um feriado de Corpus Christi não é fixo, Aham. mas é sempre no sábado do feriado de Corpus Christi. Ah, já tem a referência, né? E Exato. geralmente
geralmente a pessoa se programa por feriados, né? Então Isso, é nada exato. mais justo do que pegar essa história aí. Se eu não me engano, é 29 de maio ano que vem. 29 de maio. Tem outra novidade esse ano também, que é com relação ao financiamento, né? Sim. Como é que vocês... Primeiro eu queria saber como é que funcionou até agora, né? Porque os voluntários, por exemplo, são 80 voluntários, né? Não são remunerados, vamos dizer assim. Eles, obviamente, eles ganham de outra maneira, né? Todo o conhecimento, o relacionamento, o envolvimento, com certeza isso já é um ganho para todos eles, né? Mas como é que funciona o financiamento do TEDx Blumenau? Então- Como é que funcionou até hoje e como é que vai funcionar a partir de agora, né? Isso que é importante. Então, a nossa equipe é completamente voluntária, inclusive a gente, né? Então, estamos aí há 11 anos e a nossa doação para o TEDx é de tempo e de trabalho mesmo, né? E a gente ganha muito com isso, né? A gente fizemos grandes amigos, grandes parceiros, assim, no evento e é uma parte bem especial da nossa vida, né? E o evento, ele é financiado por marcas parceiras, né? Então, a gente tem cotas de patrocínio. Nossas cotas mudaram muito ao longo dos anos. Então, hoje a gente apresenta para marcas um material muito legal com coisas bem definidas. Então, a gente tem a cota, vou dar um exemplo, né? Cafeteria, que a sua marca vai oferecer o café do evento, que é sempre uma cota bem lembrada, né? Sim. Então, a gente oferece essa estrutura para fazer a montagem do espaço de café, adesivo no copo, e aí tudo isso vem embutido no valor da cota, né? Além disso, a gente tem uma equipe que chama Experiência de Marca, que trabalha com cada empresa parceira, desenvolvendo a experiência daquela empresa no evento. Certo. Então, a gente tem o Ativa Lab, que é um workshop online sobre ativação de marca. A gente tem um relatório de tendências que a gente apresenta para as empresas. Então, assim, a gente tem 11 anos de estrada aí, a gente tem parceiros de 10 anos. Imagino. Né? Então, é bem legal ver essas empresas apoiando e abraçando sempre o TEDx Blumenau. E faz uns 3, 4 anos que a gente começou a conversar sobre escrever o projeto em lei de incentivo, né? E finalmente, ano passado, a gente conseguiu escrever o projeto na Lei Rouanet, né? É um movimento de vários TEDx do Brasil. Tem acontecido Tem já. acontecido. Vocês tiveram já uma troca de ideias aí com o Já. pessoal que já entrou com essa história. Super. E aí o projeto foi aprovado, né? A gente ficou bem feliz. Estamos abertos à captação também por lei de incentivo agora. Que bacana. Tem um terceiro pilar aí que são ingressos, né, Pancho? Então, Claro. até hoje o evento sempre flutuou, a gente tem um controle bem rígido disso, assim. Então, historicamente, o evento foi 60%, 70% patrocínio, 30%, 40% ingressos, né? Financiado dessa forma. Ano passado, a primeira vez que essa balança mudou, foi literalmente 50-50. Então, metade do evento foi financiado por patrocinadores, metade por ingressos. Foi um ano onde a gente também foi mais detalhista nesse sentido dos ingressos. Então, a gente, junto com a nossa equipe, calculou qual é o custo por participante que o TEDx Blumenau tem. Então, a partir do momento que uma pessoa entra no evento, quanto essa pessoa custou para nós. Certo. E aí foi quando a gente entendeu que o nosso ingresso estava mais barato que o custo por participante. Entendi. E aí, por isso que a gente estava também tendo prejuízo em alguns eventos. Lógico. E aí, então, ano passado, a gente teve um salto de valor, né, no ingresso, mas o público super compreendeu, a gente esgotou os ingressos ano passado Isso quer também. dizer, lotou, né? Sim, e agora a gente consegue tomar essas decisões mais assertivas, sabe? Então, a gente sabe que existe um volume de dinheiro que vai entrar de ingressos, existe um volume de patrocinadores, e agora a gente tem essa terceira camada, digamos, que é a lei de incentivo. É um pouco mais complexo, né? Especialmente porque não são muitas empresas que fazem fechamentos, às vezes, trimestrais. A gente sabe que no final do ano, para 2027, a gente vê um cenário mais positivo de captação pela lei de incentivo, mas a gente está com o projeto aprovado e está trabalhando na captação já para o evento desse ano. Uma coisa não inviabiliza a outra, né? Ou Isso. seja, são várias fontes de financiamento, vamos dizer assim, e uma vai complementando a outra. E agora vocês têm, então, a Lei Rouanet para complementar as outras duas agora. Isso, ela abre uma possibilidade de conversa com várias marcas que às vezes não têm verba ou não têm interesse de apoiar o evento de um ponto de vista de marketing, né? Mas de um ponto de vista de lei de incentivo e de dedução de impostos tem. Então, nos abre conversas com outro grupo de marcas, que é muito importante para nós, às vezes marcas até maiores. Mas a gente ainda tem o nosso plano de patrocínio, a gente ainda tem os ingressos, tudo isso compõe o orçamento do evento, né? Hoje, especialmente esse ano, a gente está trabalhando com 2 cenários, né? Um orçamento, se a gente tiver a Lei Rouanet, e um orçamento se a gente não tiver a Lei Rouanet. Entendi. E aí tá trabalhando, digamos, no meio disso para colocar o evento de pé. Mas para ano que vem, aí vai com tudo com a Lei Rouanet, né? Porque Isso. daí já tem um tempo hábil, vamos dizer assim, Isso, para que a as gente- empresas possam contribuir de alguma forma, né? A Fica gente mais fácil. vê um cenário bem mais otimista no fim do ano para a Lei Rouanet, assim, Pancho. Inclusive, são conversas e planos que a gente tem de, se a gente chega num patamar de captação de Lei Rouanet
que a gente consegue fazer o evento só com ela ou com ela e patrocinadores, a gente derruba o preço dos ingressos, sabe? A gente não quer que grana seja um impeditivo para alguém ir no TEDx Blumenau, isso é histórico do TEDx, né? Mesmo a partir do momento que a gente começou a cobrar ingresso, a gente sempre deixa 20% desses ingressos gratuitos para pessoas que não têm condição de pagar. Isso acontece desde a primeira edição. Mas a gente vê um mundo onde os ingressos vão ser muito baratos, porque a gente consegue financiar o evento através de lei de incentivo. A gente quer chegar nesse lugar. É porque é bacana, né? Participar em loco, porque assim, vamos lá, todas as palestras são disponibilizadas depois no YouTube, né? Se o pessoal for lá no YouTube do TEDx, tem dois, né? Tem o TEDx Blumenau e tem o TED também, né? Isso, tem TED Talks, o TEDx Talks, que é o canal mundial de TEDx no YouTube, todas as palestras sobem lá daí. Todas, inclusive as de Blumenau. Inclusive as de Blumenau. E tem o canal do TEDx Blumenau também, né? Ou não? Tem o canal, mas nesse canal acaba ficando só o nosso material institucional. Os vídeos dos eventos. Fica tudo no TED mesmo. Isso, pela regra deles, fica tudo no canal mundial. E é muito legal porque a gente acaba celebrando junto marcas desse canal, sabe? Esse canal quebrou 2 bilhões de visualizações no YouTube. Caramba. Então quando a gente foi pra conferência do TED, tinha a placa lá do YouTube, então a gente consegue celebrar esse sucesso sabendo que a gente fez parte disso também. E fez mesmo, né? Porque tem vídeos daqui de Blumenau, tem palestras daqui de Blumenau que ganharam destaque de modo geral, assim, né? Me fala um pouquinho disso aí. Qual é o vídeo mais assistido? Vamos lá, já que estamos falando de YouTube de palestras. Os talks do TEDx Blumenau hoje somam mais de 5 milhões de visualizações já. Só os nossos, 10, 11 anos. Isso, são 160 talks, mais ou menos, nesse tempo todo. A gente tem, basicamente, 2 palestras que ficam disputando o primeiro lugar, assim, Pancho. Uma é do nosso evento de 2017, se eu não me engano, que é da Karina Barreto, Como Conhecer Pessoas Interessantes. Certo. E a gente fez uma edição do Salon, que era um evento sobre intimidades. Então, acho que foi o nosso único evento com classificação etária 18 anos. Sim. Era um evento com discussões um pouco mais delicadas. Foi no Guarani esse? Foi no Guarani, eu lembro bem desse. Foi muito... É verdade, isso, eu levei o Outros por Dia lá, exatamente. E aí, nesse evento, a gente teve um artista visual que tem um talk chamado Como a Pornografia Quase Me Matou como Artista. Olha que é um talk sobre vício em pornografia. Foram assuntos incríveis. Eu lembro que cada história, assim, impressionante, assim. Então, meio que esses 2 talks acabam disputando o nosso primeiro lugar. E a gente tem um talk que acaba ficando em terceiro, que é da Isabel Dias também, desse evento sobre intimidades, que é o talk falando sobre o livro dela, onde ela passou por uma traição, descobriu que o marido traía ela há algum tempo e entrou num processo de relacionamentos. Um relacionamento para cada ano que ela ficou com o marido dela. Baita história, aliás, também, né? Foi incrível, né? Como as pessoas... Acho bacana como elas estão dispostas a falar sobre isso e contar a história delas, né? Apesar de ser um tema sensível, delicado, enfim, cheio de tabus e etc. Mas elas, ainda assim, elas vão lá, falam, sabem que aquilo vai estar veiculado e teve essa audiência gigantesca, né? Foi um evento muito, muito intenso, assim. Verdade. Foi historicamente o nosso único evento que não esgotou os ingressos, mas também foi o nosso único evento que tirou nota máxima. É mesmo? O TED mesmo envia uma pesquisa pós-evento, né? Então isso é metrificado em metodologia de NPS, né? 0 a 10, qual a chance de você recomendar esse evento? E aí 8, 9 e 10 são promotores, 7 e 8 são pessoas que eles chamam de passivos e notas menores de 7 são detratores. Certo. E aí isso é calculado de menos 100 a mais 100. Entendi. A nota média do TEDx Blumenau nesses 10 anos é 92. Opa. Mas esse foi um evento que a gente tirou nota 100, por exemplo. Caramba, que loucura. Sim, e foi que não vendeu tudo. Tu vê que loucura? Exato, Que mas coisa quem louca. foi teve uma experiência muito Não, foi marcante, incrível, foi incrível. Porque quando vocês falaram, assim, foram tantos que eu fico meio perdido, assim, às vezes. Mas quando vocês falaram, na hora eu lembrei, meu Guarani. Tu tens essa né? Vai lembrando das coisas. Vocês falaram de 3 palestrantes que são nomes que não são daqui, né? Não são de Blumenau. Apesar do TEDx Blumenau ser feito aqui por vocês, por gente daqui, voluntários daqui e tudo mais, nem sempre os palestrantes, aliás, acho que a maioria das vezes, né? Os palestrantes não são daqui, né? Temos palestrantes daqui, acho que existe também esse cuidado, né? De tentar fazer com que pessoas daqui contem suas histórias e participem do evento. Queria que vocês falassem um pouquinho mais disso, né? Como é que funciona a escolha? Primeiro, a escolha do tema, né? Porque cada evento tem seu tema. E segundo, a escolha dos palestrantes. Como é que isso acontece? Tem interferência do TED ou não? Como é que funciona? Conta pra nós. Então, o nosso tema, a gente já teve vários processos de definição de tema, né? Até a gente se reunir em poucas pessoas, definir o tema e apresentar para a equipe. Entendi. Mas já há alguns anos a gente tem feito esse processo bem colaborativamente, assim, né? Com
Com a participação de todo mundo. Todo mundo da equipe junto. Como a equipe está crescendo bastante, nosso último tema a gente definiu com aquela dinâmica de aquário, então a gente Qual é a dinâmica de aquário? Vai ter que explicar. São 2 círculos de pessoas, no meio a gente tem 5 ou 6 cadeiras e todas as outras ficam em volta. Então, se eu quero... obrigatoriamente uma cadeira tem que ficar vazia desse círculo interno. Certo. Então, se eu quero falar, eu vou e sento nessa cadeira vazia. E quando eu sento, alguém tem que sair. E a pessoa que sente que já contribuiu, ela sai daquela cadeira. Então, Passei o meu recado. Passei, saí, e aí, claro, a gente vai, às vezes, lançando alguma pergunta, se não tá funcionando. E aí a gente fez uma dinâmica de aquário de quase 2 horas. Caramba. E tava todo mundo em silêncio ouvindo. Foi muito legal, assim, ver que tava todo mundo muito disposto a realmente entrar no tema. E aí, durante essa dinâmica, a gente tem alguns coletadores, que a gente chama, que aí foram 3 pessoas que coletaram informações do que estava sendo discutido e depois agruparam isso em grandes grupos temáticos e a gente fez uma rodada de nomes, né? Porque o nome tem que ser curto, né? Então, às vezes a gente tem um tema grande, mas o nome tem que ser curto. Entendi. E a gente chegou no tema excessos. Excessos. Para 2026, excessos. Vamos falar de excessos, então. Vamos. Todo tipo de excesso. No ano onde a gente faz o nosso maior evento da história, a gente vai falar sobre excessos aí. Não, mas tem sentido, né? O mundo Exato. tá excessivo, vamos dizer assim. Tá todo mundo sentindo que tá... Ou tem discussão demais, ou tem pressão demais, seja da sociedade, seja da gente mesmo, ou tem trabalho demais, ou tem... Enfim, tá tudo demais pelo jeito, né? Acho que foi exatamente essa sensação, assim, Pancho. A gente percebeu, em alguns momentos, o aquário até virou meio que um lugar de lamentações, assim, Uma sabe? terapia. Exato, virou uma aqui, grande terapia coletiva em alguns momentos. Mas acho que a sensação geral é que tá demais. Sim. Tudo tá demais, sabe? E, claro, quando a gente traz isso pro TEDx Blumenau, a gente tem que olhar isso de forma mais abrangente. Então, a gente explorou e vai explorar no evento o lado ruim dos excessos. Sim, exato. Mas entender que existe um lado positivo muito presente ali e a gente quer falar dele também. Porque tem aquele ditado que tudo em excesso faz mal. Exato. Nem sempre, né? Exato. A gente tá falando muito Tem que... excessos bons, vamos dizer assim. Sem dúvida, não. A gente tá falando que esse é um evento pra gente redescobrir a medida das coisas. A gente fala que é um festival pra abrir espaço pro que realmente importa e, acima de tudo, pra reaprender a medida das coisas. Então, a gente vai explorar excesso através de 14 palestras, sendo o mais multidisciplinário possível dentro delas e olhando pro lado ruim, claro, mas também pro lado positivo, pro lado bom dos excessos. Entendi. Esse processo de curadoria, Pancho, ele acontece também... A gente vai melhorando e redesenhando processos todos os anos. Todo ano vai mudando. Todos os anos, exato. E para 2026 a gente fez algumas mudanças bem mais significativas, assim. Então, a gente redesenhou completamente a nossa estrutura de curadoria. Então, a curadoria hoje é coordenada pela Malu Lang. A gente tem um time só de sugestores. Então, são pessoas que não participam da decisão final da curadoria, mas sugerem numa ferramenta nossa coisas que elas viram, pessoas, ideias, artigos de jornal. Qualquer coisa pode ser colocada. Achei que aqui é interessante para vocês. Esse tema, não sei quem Isso. fala, mas esse tema seria interessante. Isso. Ou não, esse cara é bom, ele podia falar sobre algum tipo de acesso. É um canal que a gente tem com um grupo de sugestores. Paralelo a isso, a gente trouxe uma curadora convidada para nos auxiliar no evento desse ano, que é a Letícia Castro. Ela trabalha e é envolvida com o Festival LED da Globo, de educação, o Prêmio LED também. Então, ela é a nossa curadora convidada esse ano. Legal. Em primeira mão, a gente vai contar essa história ainda pro público também. Mas a gente trouxe ela para nos auxiliar tanto com o tema, mas também com contatos e com pontes para chegar em pessoas que são estratégicas para nós. E a gente tem o time de curadores, que é o time que faz todo o processo. Então, recebe esses nomes, faz os background checks, faz as análises, né? Então, entende a fundo quem são aquelas pessoas, sobre o que elas poderiam falar, se é relevante para nós ou não, fazem as entrevistas e depois deliberam. Esse é um time com 5 ou 6 pessoas. E é um time que passa, então, primeiro a gente recebe os nomes e, claro, faz o nosso levantamento também. E aí a gente faz uma análise de todos esses nomes. Já falou em TEDx? Porque isso para nós é um ponto importante. A gente quer pessoas que, se já falaram, que seja há muito tempo ou que seja uma ideia muito, muito diferente. Mas a gente prioriza pessoas que nunca falaram. Então, vocês nunca vão pegar um TEDx, um palestrante que esteve lá em Manaus, por exemplo, para falar sobre a mesma coisa que ele falou lá. Não. Para dar a mesma palestra. Mesmo Inclusive, porque vai ficar duplicado no YouTube. E
potencialmente a gente tá tirando a chance de outra pessoa ter sua ideia compartilhada, sabe? Entendi. Então a gente leva isso em conta. Quem é essa pessoa, o que ela já fez, se ela é o nome indicado para falar sobre aquele tema, o que ela tem, né, de estudos, ou de pesquisa, ou de experiência sobre aquele tema, tudo isso é levado em conta. Lógico. A gente depois vota, então todo mundo vota em todos os nomes desse time de curadores. Eleição pra isso. Caramba, É toda uma mecânica. Uma planilha mágica. A gente acha que é simples. Vamos chamar esse cara aqui. Fulano, pode vir? Beleza, toma. Não. E aí, essas pessoas Meses que passam... de trabalho. Isso, a gente tá desde outubro nessa curadoria. De outubro a fevereiro, são 4 meses. As pessoas que passam nessa primeira aprovação são convidadas para uma entrevista. Então a gente entrevista todo mundo. São conversas de 15 a 20 minutos, onde a gente explora mais a fundo o tema. Então a gente fala que a gente quer falar do que a gente quer falar com a pessoa, ouve ela e conversa, troca ideias mesmo. Existe uma questão também que... por regra do TED, a gente não pode pagar ninguém para falar no evento, essa pessoa vem voluntariamente, Entendi. mas a gente cobre os custos de logística, transporte, alimentação. Ok. Então a gente precisa deixar isso claro e ver se a pessoa concorda. E o TEDx Blumenau também tem um time de preparação de palestrantes. Então todo mundo que é aprovado para falar no TEDx Blumenau passa por um processo de preparação para sua fala. Mesmo que a pessoa seja uma palestrante famosésima, Mesmo que ela que seja tenha uma todo pessoa. o domínio do palco e da palavra, Sim. ela ainda assim passa por um processo A gente de não treinamento. abre mão desse processo, então também é questionado isso para a pessoa, se ela vai ter disponibilidade para passar por esse processo com a gente. É online, né? 100% online, conforme a disponibilidade da pessoa do nosso time, mas ele precisa precisa de um acontecer. tempo. Inclusive, existe um ensaio de palco no dia anterior ao evento, né? Entendi. O evento é sábado, esse ano, na sexta, a gente tá o dia todo no auditório fazendo ensaios de palco com esses palestrantes. Caramba, é muito cuidado, né? E aí, depois desse momento de entrevistas, a gente de novo vota nas entrevistas. Então, todo o time ouve todas as entrevistas e vota. E aí, a gente senta para deliberar. Aham. E aí, a gente delibera, né? Claro, as pontuações ajudam muito nessa hora, mas a gente delibera não só baseado em quem teve as maiores notas, mas entendendo também quais temas estão faltando dentro do que a gente espera para esse ano. Sim. Tem um olhar também de de ser um line-up o mais diverso possível. Então, a gente... Abrangendo diferentes setores, vamos dizer assim. Diferentes setores, diferentes idades, diferentes etnias, diferentes lugares. Então a gente tem também esse olhar. Então às vezes a gente vai olhar e falar, tem muitos homens brancos no line-up. Então a gente vai parar, vamos tirar essa pessoa e vamos procurar outro tipo de... Priorizar pela diversidade mesmo. Exato. Então tudo isso, o line-up é o resultado final de tudo isso acontecendo. Entendi. Né? A gente vai ter um line-up de 14 speakers esse ano. A gente agora, no lançamento do evento, divulga 10. Certo. E estamos com 4 vagas em processo de finalização. Então a Entendi. gente lança agora com 10 speakers e depois vai anunciar mais 4. E aí, para compartilhar números também, a gente acha que pode ser legal, esse processo de curadoria esse ano chegou em 183 nomes. Caramba! A gente Para fez... um evento, 183 nomes que vão ser Exato. 14, é isso? Exato. Foram quase 60 entrevistas e para selecionar 14 pessoas. Caramba, que trabalheira. É bastante importante coisa. dizer também que o formulário do nosso site está sempre aberto. Então, quem tiver uma ideia para ser compartilhada, pode se inscrever. Ele está aberto... Ele não é para um evento específico, né? Entendi. Então, ele está aberto De o maneira... tempo todo. Então, o pessoal da região, da comunidade que se sentir apto ou quiser trocar uma ideia, então... Ou tiver alguém para sugerir, talvez? Também, com certeza. então pode se inscrever lá que se encaixar ali dentro do tema, do que a gente está vislumbrando pro evento, a gente entra em contato. O bacana é que, assim, a gente acha que por ser um evento de palestras, né, de talks, como vocês chamam, só palestrante, só gente que domina o palco pode se apresentar, vamos dizer assim, ou pode participar. E não é verdade, né? Ou seja, quando vem as ideias, essa brainstorm que vocês fazem aí de 4 meses, deve vir ideias assim, poxa, eu vi uma reportagem sobre fulano e eu acho que a história dele é bacana, mas, pô, fulano era uma pessoa comum, não é uma pessoa que tem destaque no que ele faz ou tal, ou está habituado a contar essa história. E vocês têm isso como premissa, né? Eu acho, né? Tipo, dar oportunidade para que histórias que não são contadas publicamente sejam contadas, né? Quando a gente vê a palestra, que é o resultado final no vídeo do YouTube, parece que tudo é perfeito, né? Parece Sim. que aquela pessoa é uma palestrante, que ela faz isso há anos, ela sobe ali e a palestra dela sai. Flui. É quase como mágica, Aham. mas não é. Então, essa preparação é essencial para que isso aconteça. Claro. Eu não lembro se já aconteceu no nosso evento, mas a gente já foi em outros eventos em que a pessoa chegou lá e travou no meio do evento. Então, o que a gente faz? A gente volta com ela, conversa, né? E recomeça.
Então Entendi. ela sobe de novo, o vídeo no YouTube fica completo, Aham. né? E eu acho até legal a gente ter às vezes acontecer esse tipo de experiência, porque torna tudo mais humano, assim, né? A Lógico. pessoa tem um risco de Claro, ir, são os falhar, riscos, esquecer. aham. Você já deve ter visto ela, esqueci. Sim. Aí ela volta um pouco Exato. e recomeça a palestra Respira fundo e dela. manda ver. Então, o da Isabel Dias, que foi o do Intimidades, que é Aham. um dos vídeos mais vistos, ela engatou o salto num... Caramba. Era um deckzinho, assim, Sim. no palco, né? E aí foi muito legal que ela teve uma super tirada. Ela falou, vou ficar descalça pra ficar mais à vontade com Aham. vocês. Foi lá, tirou o sapato e continuou. Isso cria essa proximidade com Sim. o público, sabe? Foi muito legal. E coisas assim acontecem, né? E outra coisa que eu tenho percebido é que tem o cuidado de sempre ter alguém de Blumenau para falar também, né? Não só gente de fora, né? Porque a maioria vem de fora, né? Porque, enfim, né? O Brasil é gigantesco. Mas sempre você tem esse cuidado de trazer alguém e, como eu disse, alguém que às vezes nunca falou em público, né? Ou não tem esse hábito, né? A gente sempre olha para isso com duas óticas, assim, Pancho. Uma é se ideias que vêm para cá, que não são de pessoas daqui, têm potencial de replicabilidade em Blumenau. Então, a gente está trazendo a pessoa, né, de XYZ para falar sobre tal coisa. É um assunto que tem replicabilidade em Blumenau, que a gente pode trazer para a cidade. Absorver isso de alguma que é forma relevante para Blumenau de alguma e forma. ajudar, Beleza, né? então faz sentido. E a outra ótica é sim, é dar voz não, é dar palco para pessoas e para vozes de Blumenau. Acho que isso é muito importante para nós. É motivo de conversas internas todo ano para nós, como é que a gente aumenta a representatividade de Blumenau no palco, como é que a gente traz mais gente de Blumenau. É claro que a gente também está ciente das nossas limitações de alcance, né? Então a Sim. gente sabe que o TEDx é conhecido por uma bolha muito específica da cidade de Blumenau. Então a gente luta todo ano para essa bolha estourar e para essa bolha aumentar. E a gente sabe que a gente gostaria de ter mais vozes locais no palco. Isso passa por encontrar elas, pelas ideias combinarem com o que a gente quer para esse ano, né? Mas é uma busca e acho que é um processo que tem que melhorar todos os anos, sabe? A gente fala que o line-up desse ano tem que ser melhor do que o line-up do ano anterior. Sempre, isso é uma premissa isso, nossa. Com certeza deve trabalhar nesse sentido. Exato. E aí ter pessoas de Blumenau, ter vozes, não necessariamente só Blumenau, né? Mas acho que Da região ou é mesmo do crucial. estado, né? Isso, é muito importante para nós. Assim. Claro que a prioridade vai ser sempre Blumenau, mas se não der, que sejam pessoas aqui do estado, com certeza. São 10 nomes definidos já no momento em Já. que a gente está gravando isso aqui. É importante dizer isso, né? Isso. Já tem gente de Blumenau? Já tem gente de E Blumenau. pode falar sobre eles? Podemos, claro. Quem são? Vamos lá. Fala, pelo menos os blumenauenses, não que não que os outros não sejam importantes. Então, mas, a gente enfim. tem a Thali Lima, do Islandes Coloniza Blue. Certo. A gente traz ela para fazer uma performance junto com a gente. E, claro, pra gente apresentar um pouco para quem não conhece o Slam, o projeto incrível que elas fazem, mas pra gente ter no palco o que acontece também no Slam em formato de performance. No caso dela, o excesso, qual é o excesso? Assim, vamos dizer assim, vamos tentar ligar com o tema desse ano aí. Vamos lá. Adiantando o trabalho de preparação. Não, tá tudo certo. A preparação já vai começar também. Quando a gente olha pro line-up como um todo, Pancho, a gente entende que tem momentos mais profundos, tem momentos de relaxamento, tem ideias que vão navegar entre esses dois momentos, mas existe o impacto da performance. Né? Então, quando a gente traz artistas, pessoas que vão performar de algum jeito no palco, a gente entende que eles ocupam um lugar muito específico da programação. Certo. É um lugar de alto impacto, então, né, normalmente aberturas ou encerramentos de blocos acontecem, ou coisa muito específica quando a gente quer colocar um respiro no meio de um bloco. Entendi. Então, as performances, elas ocupam esses lugares. Quando a gente traz, né, quando a gente trouxe ano passado o Fabiano Krieger, quando a gente trouxe ano passado a Cia Muvin, a Bu, acontece, é para esses tipos de momentos. Acho que a Thali, ela ocupa um pouco desse espaço de a performance que vai estar ali dentro dos blocos. Né? A gente vai ter coisa acontecendo no palco externo, mas a gente quer o TED Talk performático. Claro. Então, acho que ela ocupa um pouco desse lugar. E aí, nas performances, a gente consegue ser um pouco mais solto com a conexão com o tema. Entendi. Claro que existe ali um excesso de preparação, vários excessos circulam, né? O slam e tudo. Mas para nós é muito mais no sentido de ter essa performance acontecendo no TEDx Blumenau, no nosso palco, no nosso espaço, para o nosso público. E também um movimento nosso, enquanto organização, enquanto TEDx Blumenau, de se aproximar de entidades e de movimentos da cidade, como o Slam também. Entendi. Tem mais gente de Blumenau nessa lista? Por enquanto, não. Tá. A gente está, inclusive, segurando essas 4 vagas para isso, assim, para a gente conseguir mais representatividade local. Entendi. E que outros excessos a gente vai ver nesse Vamos lá. line-up aí, entre os 10 confirmados já? A gente vai falar sobre excessos que
podem ajudar artistas que estão no começo das suas carreiras. Então a gente vai trazer o Felipe Grimaldi, o artista visual, creator, para falar um pouco sobre o mercado de arte. Sensacional. A gente vai trazer o André Carvalhal, que, né, puxando o gancho das nossas conversas anteriores, já falou em outros TEDx. Vai ser um momento até muito legal de fechamento de ciclo, porque faz 10 anos que ele fez o primeiro TED Talk dele. Ah, que legal. Tem sentido para ele também. Exato. Então. E ele acabou de lançar um livro chamado Alegria de Ficar de Fora. Então, quando a gente olha pro nosso tema esse ano, a gente vê muita conexão sobre como é que a gente foge desses excessos também e fica feliz com isso, sabe? Boa, Alegria de Ficar de Fora é ótimo. Exato. Mas a gente vai trazer a Nelly Pereira. Então, quando a gente... A Nelly é muito conhecida pelo trabalho dela com bebidas, né? Mas a Nelly tem estudado muito o Brasil, os Brasis, né? Digamos assim. E quando a gente definiu o tema, Pancho, e falar de excessos, um dos pilares dentro da curadoria desse ano é latinidade e brasilidade. Ah, bacana. E aí a Tá gente... na moda, né? Exato. E por um acaso, né? Porque vocês definiram isso antes, provavelmente, Sim, do Bad Bunny, por exemplo. Exato, exatamente. É muito legal quando isso acontece, inclusive. E a gente traz a Nelly exatamente pelo que ela tá fazendo agora, que é estudar o Brasil. Para falar sobre Brasil. É uma grande responsabilidade e um grande orgulho ser brasileiro. Acho que é isso, assim. Entendi. Então, por exemplo, um dos nossos subpilares é brasilidade esse ano. Então, a gente quer falar disso, a gente traz a Nelly para abordar excessos nesse olhar. Porque por mais que a gente, né? A gente não pode se esquecer de que Blumenau é Brasil, né? Sim. Muita gente separa as coisas, né? Tem aqui... Vamos lá, tem até movimento separatista, Sim, entre aspas. exato. Movimento não, né? Ideias, né? Porque nunca houve um movimento em si, na minha concepção, pelo menos. Mas a gente está muito afastado do Brasil, né? Assim como o Brasil está afastado, na minha opinião, da América Latina, né? A gente, Blumenau e região, está afastado também do resto do Brasil, de certa forma, né? Eu acho que um evento como esse acaba trazendo um pouco e dizendo, opa, peraí, não, a gente está nesse contexto também. Sim, sem dúvida. A gente tem esse... Como organizadores de TEDx, a gente acaba indo em outros eventos pelo Brasil, né? Então, Sim. nós somos voluntários também do TEDx Amazônia. Entendi. Né? Que é um TEDx de bacana. bioma, né? Que Nossa, já aconteceu deve em ser Manaus. Ano passado a gente teve 2 edições em Belém. Então... A gente percebe que o Brasil é gigante, né? Quando a gente vai para o norte, a gente está indo cada vez mais para lá, né? A gente teve um projeto na COP também. Então, o Brasil é muito grande. E ele é muito diferente, mas ao mesmo tempo ele é muito similar, assim, sabe? Então... Os dramas das diferentes regiões são parecidos. São muito parecidos, muito parecidos. A gente sofre apesar da cultura diferente, do jeito de falar diferente e tudo mais, né? A gente sofre de mazelas parecidas, sabe? Então, é muito legal conseguir criar esse eixo de aproximação entre as pessoas e não de separação. Sim. Eu acho que ano passado a gente teve um evento sobre democracia, ano retrasado, né? Retrasado, é. E foi um grande desafio. Nós somos o único evento da América Latina escolhidos pelo TED para falar sobre democracia. Foram 6 no mundo todo. Foi um tema delicado num momento delicado. Ano eleitoral. Também isso. Né? E num momento delicado que a gente está também, né? Tipo, de 2016 para cá, nossa, né? Desses 10 anos do TEDx, o TEDx veio acompanhando essa coisa louca que vem acontecendo na política, vamos dizer assim. Né? E o nosso cuidado em deixar a plateia o mais nivelada possível, assim, né? Então, a gente perguntou o aspecto político da pessoa e equilibrou pessoas de direita, pessoas de esquerda. Então, a plateia estava mega diversa. Sim. E eu acho que todo mundo saiu de lá com esse sentimento de existe algo que nos aproxima. Sim, sabe? Verdade. Então, foi um evento muito legal, assim. O mestre de cerimônias, que foi o Mário, contribuiu muito para essa construção também nesse evento, né? Então... É isso que a gente busca, assim, quando traz pessoas de fora daqui para falar, também olha, o Brasil é grande, sabe? Ele é diverso, a gente precisa de ideias que fujam só do nosso eixo. E também precisa valorizar o que é daqui, que é muito massa. Com certeza, também, sabe? Não vejo problema em valorizar o que é daqui, eu não vejo problema num pouco bairrista que nós somos, acho que isso tem seu sentido e tem propósito, mas a gente não pode se esquecer, né, de que a gente está inserido num contexto muito maior do que isso, né? E aí, falando de Brasil, falando de América Latina, enfim, a gente tem que, né, valorizar tudo isso também, né? Eu acho que das partes mais legais do TEDx é essa pluralidade, sabe? A gente tá ali, vai passar o dia juntos e poder ouvir alguém que às vezes eu admiro. Eu li os livros do Carvalhal, eu adoro ele, eu acompanho a Nelly nas redes sociais, mas também descobrir alguém que você não conhece e se apaixonar por aquela ideia, pelo projeto. Então... E até ouvi-los falar sobre algo que eles não costumam falar. Isso, né? exato. No livro, ou no YouTube, enfim, onde seja, né? De repente tem isso também, né? Daqui a pouco, que legal, adoro essa pessoa, mas, poxa, ela não tá falando sobre o que eu
sei que ela fala, ela tá falando sobre outra coisa, né? E eu não sabia que ela pensava dessa maneira, ou que tinha vivido isso, porque também é muita vivência, né, que tem no palco, né? Acho que é muita coisa de trazer experiência também de cada um, assim, nas suas áreas, né? Nas diferentes áreas que tem, né? Quando a gente monta o line-up e depois quando a gente organiza essas pessoas nos 2 blocos, a gente tenta fazer esse desenho, assim. Então, existe uma jornada que é desenhada desde o primeiro ao último talk, né? Ninguém tá naquela posição dentro do line-up por acaso. É a gente mexendo um pouco com o cansaço, com a energia das pessoas, com as emoções das pessoas, entendendo que esse talk a gente sabe que vai ser mais pesado, vamos colocar algo mais leve depois. Então a gente tenta equilibrar isso para ser uma jornada legal e gostosa para todo mundo. E acho que essa pluralidade, ela enriquece tudo isso, sabe? A gente vê gente... não é um evento só sobre inovação, não é um evento só sobre criatividade, não é um evento só sobre tecnologia, é um evento realmente sobre mais... ideias. Exato. É a nossa grande discussão, assim, quando vai atrás de patrocínio, por exemplo. Mas do que é o evento? Cara, é um evento sobre ideias. Mas é um público... difícil colocar. É um público de empresários também. É um não público, só. Exato, é um público muito heterogêneo, Sim, sabe? verdade. Então, é um público... Claro, existem... Hoje a gente desenha personas, né? 3 grandes personas que vão no TEDx Blumenau, mas ainda assim é um público muito diverso, que tá ali por muitas razões diferentes. Claro, é um público que tem muitas coisas em comum, como o alto nível de engajamento, né? O alto interesse, alto nível de compartilhamento em redes sociais, mas tem muita gente que tá ali por diferentes objetivos. Claro. E acho que compor tudo isso numa experiência de um dia todo é o que a gente gosta de fazer e o que a gente, felizmente, tem feito muito bem, sabe? Sim, não, com certeza. E o bacana, assim, é a rotatividade, né? Sim. Pelo que eu lembro de ter conversado com vocês antes, cada vez maior parece o número de pessoas que vai pela primeira vez no TEDx. Sim. É isso que acontece, mais ou menos? Isso aconteceu no evento que aconteceu na Vila Germânica. Foi ano Certo. passado. Não, ano passado. Ano retrasado, Até porque a gente tinha um nome muito forte, que era a Marcela Ceribelli, né, Sim. que trouxe uma grande plateia. A gente tem pessoas que vão quase desde o primeiro, assim, não furam. Que são pessoas que estão sempre ali com a gente. Como Sim. Tô aqui eu, de carteirinha. E a gente percebeu também, estudando a nossa plateia, que a idade média vem aumentando. Acho que com a gente, né? A gente também, né? Mas acho que em tudo tá aumentando a idade média, não tá? Eu acho Pode que ser. em tudo que a gente frequenta, né? Punch vai aumentando junto com a gente. Pois é, e deve ser um desafio pra vocês também trazer gente nova, né? A gente quer mais muito- nova de idade, eu tô dizendo. né? A gente quer muito conseguir incluir os estudantes nisso, assim, sabe? Claro, a gente tem um ingresso meia entrada, para alguns ainda não é acessível. Se a gente conseguir a Rouanet, a gente tem o ingresso social, que é R$45, e ainda tem meia entrada, que seria R$22. Meu Deus. Pra gente seria perfeito conseguir Claro. lançar o ingresso a R$22, R$23 e lotar de gente diversa mesmo, assim, sabe? Mas... Tu tava falando do evento no Parque Vila Germânica, Isso, né? foi 2024. Aham. Lá a gente teve uma plateia de muitas pessoas novas Certo. que foram pela primeira vez. Tem ideia de porcentagem ou não? Em 24 foi 60%. 60% nunca tinham ido no Foi TEDx. assustador pra nós. Foi. assim, Caramba, Punch. que loucura. Mais da metade. Sim. E aí, ano passado era o nosso evento de 10 anos. A gente imaginou que seria o público cativo Claro, do evento, pra né? comemorar. Exato. Aham. E aí eu lembro que subi no palco e, quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão. E aí era um mar de mãos, assim. Depois eu falei, caramba. Que legal. E aí na pesquisa pós-evento chegou em 70%. Uau, que loucura. É muito legal, assim, existe um público que tá ali todo ano e a gente adora essas pessoas, quer que elas Sim. voltem, com certeza, mas também é muito bom ver que tem um público descobrindo o evento todos os anos, sabe? Acho que isso é muito legal. Eu acho que sempre vai ter algo pra todo mundo, não vai ser Sim. tudo pra todo mundo. Lógico. Né? Mas, nunca me interessei, mas esse ano vai uma pessoa que eu acompanho muito, quero ir lá ver ela assistir. Então, esse movimento acontece também pelos palestrantes que vêm todos os anos, né? A gente estuda um pouco o que motiva as pessoas a comprarem ingressos para o evento e o percentual maior tem sido quem vai falar no evento. Entendi. Então, o nosso movimento de lançar o evento esse ano já divulgando todos os palestrantes de cara, que a gente nunca fez isso antes. Sim, vocês iam divulgando aos poucos, Exato. né? Também é Criando por isso. expectativa, aquela coisa Isso, toda. também é por isso, assim, porque a gente foi entendendo certos movimentos do público, então a gente vai lançar já com quase todo o line-up completo para as pessoas já saberem de cara quem vem, poderem já se organizar e comprar seus ingressos, até para comprar mais barato nos primeiros lotes e tudo mais, né? Mas é muito legal ver que continua vindo muita gente nova, continua vindo gente experimentar o evento pela primeira vez. Sim.
é um público muito diferente, né? Quem tá lá já chega, já vai conversar com a gente, já sabe o que fazer, já tá acostumado. A gente sabe que tá lá pela primeira vez, tá mais tímido, tá mais descobrindo as coisas. Fica nos cantinhos, sozinho, tomando cafezinho. Exato. Né? E aí, só não bater o olho já sabe. Exato. E aí o nosso trabalho é fazer um evento que atenda esses dois públicos e faça eles conversarem, faça eles interagirem, porque acho que a mágica acontece aí. Assim. E por mais que haja essa renovação, existe a preocupação de vocês de tornar a coisa cada vez mais renovada, vamos dizer assim. Não, 70% do ano passado, ok, mas não, queremos mais, né? Queremos, como tu falaste antes, né? Que existe uma bolha em torno do TEDx, né? E que vocês querem estourar essa bolha, né? Como estourar essa bolha, Humberto? Por que tu achas que essa bolha se formou e de que maneira que isso pode ser ultrapassado? Eu acho que existe uma percepção sobre alinhamentos do evento, pelo tipo de ideia que vem ou não para o palco. Isso é normal e vai acontecer. A gente tenta ser o mais abrangente, o mais diverso todos os anos. Mais possível. Exato, mas é natural que existam olhares de um lado ou de outro. A gente percebe que conforme a gente consegue expandir a equipe, a nossa bolha também se expande com isso. Então, todo ano a gente abre vagas novas para a equipe, para qualquer pessoa se inscrever, que nem precisa ser de Blumenau. A gente tem várias pessoas hoje que são de São Paulo, de Araguá, de outras cidades que não de Blumenau, mas trabalham com a gente e vêm para cá pro evento, né? Legal. Então, e aí são pessoas que a gente obviamente não conhece, mas a gente se inscreve, a gente gosta e chama elas para equipe. Então, a gente sabe que isso vai contribuindo, né? Mas claro, sempre que alguém novo vem no evento, gosta, tem uma experiência positiva, vai falar para outra pessoa e assim vai. Eu acho que o TEDx Blumenau começou 10 anos atrás, quando começou-se a falar de inovação em Blumenau, de forma mais pungente, assim, né? Quando começaram a surgir os coworkings, quando todo esse movimento começou a ganhar corpo, né? Começaram a acontecer meetups de inovação. Verdade. A gente surgiu exatamente naquela época. A gente ia nesses meetups de inovação falar do TEDx Blumenau, sabe? Então, acho que a gente acompanhou essa evolução também. E aí, naturalmente, como a gente começou nesse movimento, a gente era muito ligado à inovação. Certo. Era um público de inovação que ia no evento. Conforme o tempo foi passando, a gente também foi ganhando maturidade, curadoria. Outras pessoas começaram, não é só sobre inovação, eu quero ir lá também. O Salom acho que ajudou muito nesse processo, né? Hoje a gente vai falar só sobre gastronomia. Então, entusiastas de gastronomia vão no evento. Lógico. Arquitetura, moda, cidadania, eleições. Então, a gente foi atraindo outras bolhas conforme foi fazendo esses eventos menores. E aí agora, como a gente tem um evento anual, eu acho que é um trabalho de fazer esse evento ser mais convidativo todos os anos. Convidativo financeiramente, porque a gente, né, tem ciência que existe uma barreira financeira no ingresso do TEDx Blumenau e a gente trabalha para isso, para que ela seja derrubada. Exato. Mas chegar em lugares que a gente não chega hoje. Tanto de pessoas que acham que não vai ter nada para elas ali. Existe, né, uma outra bolha que percebe TED como um evento de empreendedorismo e chega no TEDx Blumenau e às vezes vai se frustrar com isso, porque não é um evento de empreendedorismo, né? Tá muito longe. Não essencialmente, né? Exato, porque tá muito pode longe. Ser usado, né? Pode ter um talk sobre. Não, e pode ter até um talk que não seja, mas que seja aplicado ao empreendedor. Poxa, né? É importante que o empreendedor saiba de que maneira alguém está fazendo um movimento social na favela da Rocinha, por exemplo, porque isso, de alguma maneira, algum aspecto daquela história pode ser absorvida por ele e empregada na trilha empreendedora dele, né? Eu acho que não é um evento sobre cases de empreendedorismo, sabe? Como eu aí. Escalei a minha empresa. Não é isso, sabe? A gente não busca esse tipo de ideia. Não. Então, a gente tem esse movimento para começar a chegar em outros lugares, em outras esferas, em outros públicos e trazer eles para o evento, sabe? Acho que é uma coisa que a gente fala todos os anos, assim, é muito difícil explicar o TEDx Blumenau para quem nunca foi. Sim, tem que ir para sentir. Exato, tanto para um patrocinador quanto para o público. Então, e não adianta assistir no YouTube. Não adianta. Porque lá no YouTube vocês vão ver só a palestra e mesmo a palestra estando lá é diferente. Sim. Porque a energia que emana do público, ou seja, de aceitação ou não, né? Porque pode acontecer de uma palestra ser frustrante para a maioria, vamos dizer assim, ou não ser muito empolgante, é o que geralmente acontece. Mas estar lá é realmente outra coisa, né? Eu já tive essa experiência de estar lá e depois ir assistir no YouTube e pensei, meu Deus, mas cadê aquela sensação que eu tive lá no palco, né? Lá no teatro, vamos dizer assim. E o dia do evento traz contexto também. Então, eu já ouvi uma palestra, agora eu tô vindo outra, eu tô conectando com essa. Se eu ouvi só essa segunda no YouTube, eu não entendi. Verdade, tem isso também. No YouTube também não tem uma figura muito essencial nos nossos eventos, que é o mestre de cerimônias, né? Verdade. Ou a mestre de cerimônias.
cerimônias, né? verdade. Que tem esse papel de costurar e também trazer as vivências dela ou dele pro palco, né? Então, no nosso último ano foi a Malu e ela conseguiu costurar tudo, assim. Então, essa costura entre cada tema é essencial pro resultado final do evento, né? De como a pessoa sai transformada, inspirada de lá. E aí no YouTube tu não tem isso, tu vê aquela palestra, aquele cortezinho, Começo e fim, né? exatamente. Então... E é bacana essa do mestre de cerimônias porque é um papel importantíssimo, né? Sim. Caramba, já escolheram desse ano? Não. Ainda não. Não! Ainda Como não. assim? Porque assim, o que eu digo é o seguinte, o mestre de cerimônias faz esse link, né? Apresenta, enfim, faz tudo mais. Mas mais do que isso, né? Geralmente ele dá a impressão dele em relação ao que foi dito. Isso. E nem sempre coincide com o que tu estás. Sim. O que tu tivesse. Ou seja, quando coincide, é bacana, ok, e tem aquela coisa da aceitação, e né, tipo, tu se sente Tem bem, reforço, olha, né? é isso mesmo, tô certo. Mas como é importante quando ele destaca um aspecto que tu não tinha percebido, ou que tu não tinha percebido daquela forma, ou seja, cria uma reflexão em torno do que foi dito, que dá até às vezes vontade de, não, vou ter que ir lá no YouTube depois dar uma olhada de novo, porque eu não peguei essa parte, se a pessoa não falou sobre isso, né? E é muito bacana isso também, né? Como é importante ter um mestre de cerimônias que está ali ligado, né? E inserido naquele contexto. A né? gente adicionou essa seleção no processo de curadoria agora também. Entendi. Era uma decisão feita mais pelas lideranças do TEDx e a gente trouxe isso para o time de curadoria agora também, por entender que a gente trata o mestre de cerimônia como um speaker a mais, como um palestrante a mais. Ele só faz a fala dele em bloquinhos de 2 minutos ao invés de 15 de uma vez. É verdade, é sabe? verdade, é verdade. Vai Então- separando a fala dele. Exato. Então a gente trouxe esse processo para curadoria também, porque já tá, né, já está sendo desenhado o evento como um todo nesse sentido, então vamos escolher junto essa pessoa. Então assim que a gente fechar o line-up, a gente Já vai ter começa também a fazer esses convites o também. mestre de cerimônias. 9h57 é a nossa gravação, já está dando 1 hora. Eu quero primeiro, onde é que eu sei mais sobre o TEDx Blumenau? Então, a gente tem nossa conta do Instagram, que é a mais ativa. Lá a gente está postando tudo, bastidores também para quem tem interesse, que é a minha parte preferida. A gente tem nosso site que está sempre ativo. Esse ano a gente tem uma página de vendas de ingresso, um pouco mais comercial, assim, falando do horário, de todos os palestrantes, um pouquinho de do que cada um vai falar, sabe? Dá para ter uma noção bem legal de como vai ser o evento. Então, as vendas começam dia 3/3, então amanhã. A gente tá A gravando gente está gravando no dia 2, vai ser Isso. publicado aqui dia 4, já começou. Já começou. Já tá rolando, já tá Tá rolando. rolando. Os primeiros 15 dias de venda vão ser exclusivos para cartões Ailus. Certo. Então, fechamos essa parceria. E depois, no dia 16, está aberto para todos os cartões. Entendi. Maravilha. @TEDx Blumenau é o principal canal, Isso. então, para as pessoas poderem saber sobre o evento, vamos dizer Isso, assim. TEDx Blumenau ou tedxblumenau.com.br, também vai ter acesso a tudo, vai poder comprar os ingressos e tá lá com a gente. Bacana. Sigam então @TEDx Blumenau para saber mais sobre o evento. Eu, de vez em quando, vou ter que dar umas, né? Vou também compartilhar algum conteúdo ou outro. Estarei com vocês amanhã, ou seja, estive ontem, porque está sendo publicado na quarta-feira, no lançamento, na apresentação do TEDx Blumenau 2026, que tem como tema, né? Excessos. Gostei desse tema. Esse tema é bacana demais, dá para explorar muita coisa. Eu queria falar sobre o Japão, queria falar sobre a vida pessoal de vocês, sobre profissão, vou ter que chamar outra vez. Quem sabe depois do TEDx para fazer uma avaliação Pode Legal, ser? sim, Boa. vai. tentar projetar o que está preparando para o ano que vem. Aí a gente fala um pouquinho de vocês Fechou. também. Porque assim, Fabiola é arquiteta. Trabalha com arquitetura, Fabiola? Trabalho um pouco com arquitetura, mas mais com cenografia, produção de vitrine, virada de loja, e produção de Nessa eventos, parte né? mais comercial, vamos dizer assim. E o Humberto trabalha com mídias, até onde eu sei, né? Com Isso. internet. Eu trabalho com presença digital para marcas e com eventos também. Eu digo até onde eu sei porque é sempre uma incógnita, assim, né? Porque o Humberto já transitou por várias áreas também, né? Eventos, né? Humberto? Divido meu também. tempo entre eventos e o digital. E acha um tempo ainda para tocar o TEDx Blumenau, que é incrível, né? Fico pensando como é que esse pessoal consegue, gente. Eu mal consigo dar conta do que eu tenho na minha vidinha. E esse pessoal ainda se mete a fazer um evento desse tamanho, que loucura. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Punch. Sucesso no evento desse ano, estaremos lá com certeza. Temos que conversar até sobre algumas parcerias aí que a Sem gente dúvida. pode desenvolver. Sem dúvida. Do Papo com Pancho, por que não? Lá no TEDx Olha! Blumenau. Olha, É isso? olha, Bora. tá vindo ideias aqui agora, depois a gente conversa. Obrigado mais uma vez, né, para vocês. Muito obrigada, Obrigado você, Punch. Punch. Sucesso. E obrigado a você também que acompanhou essa horinha de conversa sobre o TEDx Blumenau, sobre excessos, sobre organização de eventos. E vá lá, @TEDx Blumenau, confira, acompanhe, siga e você vai sentir como é que funciona o evento e de que maneira que ele pode te ajudar. Assim como o Papo com Pancho tem como propósito ajudar a sua vida pessoal, profissional,
profissional, com essas histórias que estão sendo contadas aqui, o TEDx Blumenau também tem esse propósito, né? Transformar realidades pessoais para que transforme de uma forma geral a sociedade como um todo. Muito obrigado pela presença de vocês. Siga lá, @punch.com.br no Instagram e até semana que vem.